Gente, mais da metade da população brasileira avalia que o governo não deve privatizar a Petrobras. É o resultado de uma pesquisa Poder Data realizada de 27 a 29 de março desse ano de 2022. Outros 30% acham que a companhia deve ser sim vendida. A saída de Silvio Luna foi anunciada 2 semanas depois do aumento de quase 25% no diesel e de quase 19% na gasolina nas refinarias da Petrobras. O presidente da estatal defendia que a estatal deveria seguir os preços justamente do mercado. Após a saída, Silvio Luna declarou à revista Veja que o presidente Jair Bolsonaro tentou intervir no comando das decisões da estatal petroleira. Hoje, contatos da Petrobras fazem o seguinte alerta a investidores internacionais: Bolsonaro pode mudar a política de preços dos combustíveis a qualquer momento. E eu vou colocar esse tema aqui em discussão com o nosso time, tanto o Constantino, o Piperno, o Marco e o nosso Serrão. Constantino, eu vou começar essa por você, porque esse dado que eu trouxe aqui da pesquisa é um dado interessante justamente pelo fato de haver no Brasil ainda, segundo esses dados, e se baseando justamente neles, uma certa demonização da palavra privatização, né? Eu acho que existe uma resistência, mas isso está mudando. Se a gente for olhar na margem, desde que eu me entendo por gente, defendo a privatização de todas as estatais. O Roberto Campos, lá atrás, pregava num deserto. Chamava de Petrossauro e falava que se você defendesse a privatização da Petrossauro em praça pública, ia atrair uns olhares ali, né, furiosos e de espanto, mais do que se você praticasse coisas obscenas na rua, né? Hoje em dia inverteu até isso. Perdemos na guerra cultural, mas na economia estamos melhorando. Cada vez mais gente entende que é preciso vender as estatais. E o PT ajudou muito nesse sentido, mais do que qualquer livro meu de privatize já, qualquer coisa que a gente possa oferecer como argumento e história, né? Foi o Mensalão, foi o Petrolão. Isso fez muita gente despertar para o perigo que é você manter uma empresa estatal. Veja que mesmo o Bolsonaro, um governo mais liberal, com Paulo Guedes como ministro, essa entrevista que o Silvio Luna concedeu à Veja, ela é muito ruim, né? Ela mostra alguém magoado e veja que por pouco, né? O presidente podia ter ligado para ele, conversado. Errou, né? Agiu de uma forma muito ruim ali com o Silvio Luna. Mas não pode, ele estava tentando dar um choque de gestão e tudo, e o mercado fica tenso com a possibilidade de captura da empresa, porque existe uma Petrobras. Como não existe uma Petro USA, não existe pressão análoga aqui nos Estados Unidos, e sim empresas no livre mercado. Então, é preciso privatizar já. Hoje era o Silvio Luna, agora mudou para alguém bom também, o Adriano Pires. Amanhã pode ser alguém da quadrilha do PT, meu. Ô Marco, você como um liberal, explica para a gente, por favor, quais seriam os benefícios diretos, pensando justamente no preço da gasolina, que é o que justamente todo mundo está se importando. Se a gente analisar o povo brasileiro, quando pensa em Petrobras, pensa justamente nos postos de gasolina e no valor altíssimo dos combustíveis. Quais seriam os benefícios de uma possível privatização? O preço na bomba, certo? Preço na bomba. Paulo, isso é muito simples. Quando você tira um monopólio artificial criado por uma empresa estatal, você abre para a concorrência disputar não só com outros players aí, outros fornecedores do mercado internacional, mas disputar entre si. Então você tem toda uma dinâmica de cadeia produtiva mesmo, onde as pessoas vão negociando, as empresas vão negociando o preço para competir, para poder ter margem, para que ela consiga cobrar com a margem lá na bomba, lá no final, obtendo algum tipo de lucro. Agora, quando você tem um player só, gigantesco no mercado, que representa 90% desse mercado, você estabelece o preço do mercado interno. Os outros 10% vão te seguir. Eles não vão competir com o teu preço. Você coloca a base desse preço. Então, o que se vê muito aqui no Brasil é isso, é a pauta do preço pela Petrobras. Abrindo o mercado por meio de uma privatização adequada, onde você não vai simplesmente transferir de um monopólio estatal para um monopólio privado, você vai quebrar esse monopólio, aí você também, com uma desregulamentação desse setor e dessa cadeia produtiva, você consegue permitir que players internacionais entrem para investir aqui no Brasil, porque você abre a concorrência. É isso que a gente tentou explicar para o Piperno outras vezes e que eu acho que não ficou muito claro. Então, com mais gente, bobagem até agora. Com mais gente entrando no mercado... Número errado, que eu vou corrigir agora. Bom, mas vamos lá. Vamos lá, então.
Fica à vontade, Piperno. Bom, mas não, calma lá. Perfeito. Só claro, perfeito. Se você tem mais competição, isso empurra o preço para baixo, obviamente, tá? Não vou nem falar, Paulo, com relação a essa questão de investimento na cadeia produtiva, que o Piperno ele parte de uma falsa premissa de que hoje não tem investimento, mesmo não sendo estatizado, né, a parte de refino do petróleo. Mas ele não entende que você tem uma predominância da Petrobras nesse mercado hoje aqui no Brasil. Fora isso, ele também não entende de desregulamentação, e a pessoa de esquerda não entende de desregulamentação. O pretexto usado para você regulamentar o setor é sempre em prol da segurança do consumidor. Só que esse em prol da segurança do consumidor encarece toda a cadeia produtiva também. Então você tem que fazer uma regulação inteligente, não onerosa, para que isso daí não interfira no preço do produto no final também. Então tem vários elementos, mas o principal seria isso, para você conseguir trazer outras empresas para o Brasil e investir aqui. Outra coisa, só para usar como um comparativo, quanto mais regulado o setor e quanto mais artificial a regra do setor for, você tem o que acontece com as empresas aéreas aqui no Brasil. Você pode até abrir, mas se você coloca uma condicionante como a empresa brasileira, o capital de brasileiros ou da empresa brasileira tem que ser de 30%, 40%, 50% da empresa aérea, você cria também uma impossibilidade de entrar mais empresas para competirem pelo preço da passagem aérea aqui no Brasil. Muito bem, vamos lá, Piperno. Quais são os pontos que você discorda? Não, é tanta coisa que eu estou até olhando para o relógio aqui. Não vai conseguir. Inclusive tem muita arrogância. Mas vamos lá. Então vamos começar. Arrogância, não falei nada. Muito. Agora, então vamos começar pelos números. É mentira que tem 90%. Na verdade, as petroleiras estrangeiras que investem no Brasil, elas já são responsáveis por 20% da produção nacional, esse número está crescendo, e as brasileiras, tirando a Petrobras, por mais 6%, 7%. Inclusive já tem petroleira brasileira tirando quase 50 mil barris dia e crescendo. E aí, Paulo, não tem mais do que esses 20% de estrangeiros, porque também, nos últimos tempos, diminuiu-se um pouco os leilões, né, de outros blocos, de blocos de petróleo, de novos campos, e, por incrível que pareça, tentaram fazer leilão no fim do ano em Fernando de Noronha, numa área lá que é um santuário ecológico, e aí não apareceu nenhum interessado. Mas vamos lá. Dentre esses 20% que nos últimos tempos arremataram blocos, você tem a BP britânica, você tem Total francesa, Chevron americana, Sinopec chinesa, tem vários. E repito, essa participação está crescendo. Você pode chegar lá hoje, entrar num leilão de um bloco, ganhar e explorar petróleo. Não tem mais nenhum limite para isso, né? Nesse sentido, o mercado foi aberto. Há necessidade de que apareçam mais interessados. Agora, e não é fácil aparecer interessado no Brasil, insiste na ideia errada. Porque o Brasil, o grosso do petróleo está em águas profundas. É mais caro para tirar e nem todo mundo tem tecnologia para isso. Mas vamos lá, essa é uma parte. A segunda, a do refino. O Brasil tem 12 refinarias e todas elas estão defasadas. Todas elas dependem de mais investimentos. São 11 estatais e uma que foi privatizada em 2021. O governo, a Petrobras, gostaria muito de vender essas outras 11. O general Lula falou isso. Falou, olha, a Petrobras tem que se concentrar na produção de petróleo e não no refino. Então, quem quiser, compre. Então, o problema não é só esse, não é só porque está fechado e o governo não vende, a Petrobras não vende. É porque não conseguiu vender ainda. É possível que em algum momento consiga, mas nos últimos tempos não. Serrão, sua vez. Deixa eu jogar um terror nessa discussão. Em seguida eu vou passar para o Marco, porque eu quero justamente ver esse negócio acontecer. São 5 horas e 50 minutos. Então vamos lá, vamos aterrorizar a questão. Por que no Brasil, o Brasil tem que privatizar todas essas estatais? Porque elas, administradas por interferência do governo, não funcionam direito, não atendem ao povo brasileiro, não têm qualidade total de administração. Esse é o primeiro ponto
Todos concordamos, a maioria concorda com isso. Agora, qual é o problema do refino no Brasil, por exemplo? O refino, as 12 refinarias que nós temos, são ultrapassadas. Por quê? Porque elas têm que ser ultrapassadas, porque elas são de primeira geração, porque não entraram refinarias de última geração e nem vão entrar no Brasil tão cedo, porque a gente não tem mercado para isso. Então, o problema do Brasil é que ele tem que ser primeiro capitalista. Então, quando ele sofreu o choque capitalista, ele vai poder abrir o mercado, privatizar tudo de verdade com correção. Sobre a questão do combustível, o governo foi leviano dizer que a Petrobras dizer que o presidente da República, o governo vai interferir no recálculo, na mudança de preço do combustível. Não vai, essa possibilidade não existe. Vamos dar um fato bem objetivo. Há um tempo atrás, lá no tempo do escândalo do Petrolão, o governo federal, a União Federal, controlava a Petrobras com 82% das ações. Sabe qual é o controle hoje efetivo da União sobre a Petrobras? 36% Perfeito. só. Então, o governo hoje vai ter agora, no dia 13 de abril, a escolha dos novos conselheiros de administração, que são quem comandam de fato a Petrobras, e o governo vai indicar 4. Os outros 7 vão ser indicados pelos representantes de bancos credores, de empregados da estatal. Então, o governo não manda nessa história, não tem maioria para mudar nada. Foi factoide, mentira de 1º de abril, essa declaração de que o governo vai interferir na Petrobras. Agora, a empresa tem que ser privatizada logo. Os bancos, as holdings de estatal do Brasil, todas já venderam para o mercado, já se desfizeram das ações da Petrobras. E quem fez a maior capitalização, Serrão? Quem fez a maior capitalização da era da Petrobras foi Lula. Mas essa capitalização, se ela fosse investigada corretamente, descobrir-se-ia muita falcatrua nela. Mas a pizza não deixou investigar nada nessa capitalização que tem aspectos muito questionáveis. Foi feito. Muito bem. Marco na fila. Queria usar o valor futuro da empresa e do petróleo que nem tinha tirado ainda para diluir os acionistas, porque não tinha dinheiro para colocar no tesouro. Estelionato puro, isso total. Agora vem cá, meus tempos de mercado financeiro, quando a gente fazia análise de Petrobras mesmo, balanço, tudo. Só um minuto, Constantino, o Marco havia pedido antes a palavra, eu vou passar para você. Vou fazer num tweet. A análise econômica financeira do Piperno, ela não para em pé, porque, de novo, ele não está trabalhando a questão dos incentivos no ambiente de mercado. Ele não entende o que é um incentivo no mercado livre. Isso. Ele não entende Só que você o mercado, que entende, o mercado dominado por uma monopolista não incentiva que outros competidores entrem para fazer investimentos bilionários aqui no Brasil. Lá, professor Mas Pardal. o dia que ele entender isso, ele estoura a bolha. E aí você deixa de virar professor Pardal. Vamos lá. Fala, Constantino. O Marco Antônio está bem mais certo do que o Piperno nessa, mas eu vou tentar só dar uma concessão. Juro que eu ficaria assustado se você dissesse diferente. Não, mas uma leve concessão ao Piperno. Eu escrevi privatizar, eu fui do mercado financeiro, fiz muita análise de balanço, inclusive da Petrobras. O setor de refino, a área de refino é ruim mesmo. É uma área ruim. Então o Piperno tem um ponto quando diz que, mesmo abrindo, não tem muita gente interessada. É uma área de muito investimento de capital pesado e pouco retorno. Já a área de EIP, exploração e produção, é muito melhor. Então a Petrobras fez uma jogada certa do ponto de vista de acionistas, que é o que interessa, né? Quando ela focou mais em EIP. É muito mais rentável. Agora, isso não quer dizer que não possa haver investimento privado em refino, mesmo com as condições difíceis do Brasil. Só que no Brasil é difícil por conta do mastodonte que é a Petrobras, dominando esse mercado e sempre essa discussão de controle de preço, essa espada na cabeça, que mesmo um governo com um ministro liberal como Paulo Guedes flerta com a tentação populista, porque é muita pressão política. Então é preciso privatizar, pulverizar o capital, descentralizar a empresa e deixar o mercado funcionar, porque o mecanismo de incentivos do mercado ele é muito melhor. Quando é uma empresa estatal, ela é capturada por interesses políticos, ela não tem a mesma agressividade para premiar os mais eficientes funcionários e punir os incompetentes. Isso se assemelha muito à autonomia do Banco Central, né? Sim, também, claro. Seria o mesmo raciocínio, né? Da gente tirar justamente da dependência política. Da captura política, claro. Muito bem. Piperno, vai lá.
Então, 30 segundos, rapidamente. Estourou a bolha, eu não vou nem levar a sério as suas... Vai estourar? Não, as suas pardalices, pelo amor de Deus, não serve mais nem para, enfim, Mobral de curso de economia. Nossa, pelo amor de Deus. Mas o que disse o Constantino... A economia dele é do Ciro Gomes. Ele quer imprimir dinheiro e pagar o Serasa da galera. E o pior não é isso. Aí. E o pior é que Ciro Gomes na veia. O pior é que o professor Pardal, ele atrapalha, porque ele não deixa ninguém mais falar. Tudo bem. Ok, mas em relação ao que disseram Constantino e Serrão, eu acho até que, olha, do ponto de vista técnico, eu vou concordar excepcionalmente com parte do que disse o Constantino, porque, e aí o Serrão vinha falando sobre isso, Paulo, porque o Brasil construiu refinarias numa época de petróleo pesado. Para refinar pré-sal, você precisa mudar tudo. Todas as 12 refinarias. Então, esse também é um investimento muito alto. As considerações ideológicas, eu vou deixar de lado. Serrão, por favor. Tem que mudar. Então, o Brasil precisa primeiro de um choque de capitalismo para que a gente tenha mercado para os produtos além da nafta e do etileno que permitam que exista aqui essas refinarias. A questão é econômica. Ou o Brasil vira capitalista ou isso aqui não vai a lugar nenhum. Vai ser sempre uma coluna de exploração. E leiam Lanterna de Popa de Roberto Campos, que era um cara de direita e liberal, Constantino, mas eu adoro os textos dele. Era genial. Nossa, que revelação bonita. Eu já falei isso aqui. Sexta-feira é incrível. O Piperno recomendando um livro que eu assino embaixo. E não é 1º de abril, tá? Piperno, e isso aqui, não é mentira de 1º de abril, não. Ele concorda mesmo com a qualidade do livro. Piperno, quando é que você vai... Na época, o Roberto Campos era chamado pelos pipernos da época de Bob Field. Quando é que você vai recomendar um livro do Constantino, hein? Não tive a oportunidade de ler ainda, mas o Roberto Campos tem textos sedutores, embora eu discorde de muita coisa. Mas ele escrevia como poucos. Marco, por favor, para a gente fechar. Não, eu fico feliz que o Piperno admitiu que ele está cedendo aqui para o espaço liberal. Eu acho que ele ainda vai estourar a bolha dele. Você vê como que é o negócio. O nosso trabalho cotidiano é tentar estourar a bolha do Piperno, que representa a mentalidade da esquerda festiva brasileira. Você vê como que a minha cabeça é bem mais aberta do que a sua. Não, eu sou capaz de elogiar alguém que pensa diferente de mim. Eu fui criado com o texto socialista. Isso. O problema é que eu não consigo olhar para trás e elogiar um texto socialista ou de origem socialista. Esse é o único problema.